ensino, é muito boa essa técnica que Tá, você passa, ela. tá, então vamos lá. Vamos começar aqui, a gente vai começar aqui em extorsão. Então, esse material aqui, ele começa normalmente com a legislação e depois ele explica a legislação e aí a gente vai debatendo a legislação. Então, a extorsão, no artigo 158, né, do Código Penal, que diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Toda vez que você lê uma legislação, e aí, já que você não é da área jurídica, Vânia, desde que você lê uma legislação, você tem que perceber que o pessoal, ele sempre, por exemplo, teve concursos que eu mandei bem pra caramba na área de regimento, que uma das coisas que eu aprendi trabalhando na AGU, no período que eu trabalhei na AGU, que a legislação ela é feita na ordem direta, ou seja, você sempre vai ter logo o verbo, vai ter logo vamos dizer assim, a ordem direta das coisas, vai ter voz passiva. Então, você percebe que fazendo provas, às vezes, de legislação, de regimento, você vê que o pessoal inverte alguma coisa ali. Na hora que você vê que a questão está meio na voz passiva, essas coisas, você está, opa, essa pessoa alterou aqui esse trecho. Então, dá para perceber isso. Então, você percebe que, por exemplo, no artigo ele já começa constranger alguém, então já sabe que o tipo penal aqui é constranger, tá? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra vantagem econômica. É o chamado extorsão. A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Reclusão de 4 a 10 anos. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumente-se apenas de 1/3 até a metade. Aplique-se a extorsão praticada mediante violência disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. O artigo anterior é o artigo de roubo. Se o crime é cometido mediante a restrição de liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicação às penas previstas no 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Então, essa aqui é a legislação de extorsão, quando a pessoa está sendo extorquida, é esses artigos aqui que vai aplicar no bandido que está extorquindo, e aqui a gente vai ver os comentários de cada um desses artigos aqui. Então, o que é o bem jurídico tutelado? É o patrimônio e a liberdade individual da vítima. Sujeito ativo, trata-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo, aquele que teve sua liberdade individual, patrimônio lesados pela conduta do agente. Pode ser também qualquer pessoa. Qual é o tipo objetivo da conduta? Que é o constrangimento. Né? Que o constrangimento é mero meio para a obtenção da vantagem devida. O verbo é constranger. Ou seja, se você constrange alguém para receber uma vantagem econômica, ainda que você não receba, você já cometeu o crime. Porque já falou aqui que o constrangimento é um meio, né? Que é sinal de reforçar, obrigar alguém a fazer o que não deseja. Não se confunde com o delito de roubo, pois naquele o agente se vale de violência ou grave ameaça para subtrair o bem da vítima. Neste, o agente se vale deste meios para fazer com que a vítima lhe entregue uma coisa, ou seja, deve haver a colaboração da vítima. Tipo subjetivo, dolo, ou seja, tem que ter a intenção, não dá para constranger sem ter intenção. Não se admite na forma culposa. Se a vantagem for devida, teremos o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Isso aqui é aquela situação que a pessoa está devendo para outra pessoa, né? E aí a pessoa faz aquela extorsão, se você não fala, não me der, eu vou falar isso, vou começar a falar no grupo do WhatsApp, vou fazer não sei o quê, você promete fazer algum tipo de, vamos dizer assim, de promessa para a pessoa ficar com medo de pagar. Ainda que você pague, a pessoa, na verdade, cometeu um outro crime, que é o 345, que é o exercício arbitrário das próprias razões, né? Se for um constrangimento sexual, é estupro, né? E meramente moral, sem valor econômico, é o constrangimento ilegal. Ou seja, se o objetivo é constranger a pessoa sem cobrar dinheiro dela, só quer constranger por constranger, também é crime, se tá constrangimento ilegal. Uma consumação, ou seja, quando é que se entende praticado o crime? A STJ entende que se trata de crime formal, então você tem que entender nessa área jurídica, toda vez que fala formal,
Um crime formal é um crime. Só o fato de você fazer aquilo já concluiu o crime. E tem os crimes materiais. Os crimes materiais é necessário que a outra pessoa tenha algum dano. O que é um crime material, por exemplo? O crime material, por exemplo, lesão corporal, é um crime material. Preciso que, né, eu, sei lá, dê um soco, dê uma madeira, uma faca, alguma coisa no William. E aí, se ocorrer algum ferimento nele, alguma lesão, ou seja, tem um crime material. Agora, tem outros crimes que são formais, eu não preciso fazer nada contra ninguém. Por exemplo, o crime de ato libidinoso. Só o fato de eu, de repente, ficar pelado no meio da rua, não tem ninguém na rua. É de madrugada, ninguém viu. Mas se a polícia passar e me pegar, eu cometi um crime. Ah, mas não tinha ninguém na rua, ninguém me viu. Ou seja, porque isso é um crime formal. Eu não preciso ofender ninguém, não preciso fazer nada. Tem crimes que são meramente formais. Só o fato de você fazer aquele comportamento, você já cometeu um crime. Por exemplo, você atirar para cima. Só o fato de você atirar para cima, não atirou contra ninguém, não fez nada, você já cometeu um crime. Porque é também um crime de você ter feito, botar em perigo a vida de todo mundo, botou em todo mundo. É quase um crime. Isso aí não sei se é formal. Mas tem crimes que não necessariamente precisa ser contra outra pessoa. Só o fato de você fazer o comportamento já cometeu o crime. Então, STJD se trata de um crime formal que se consuma com mero emprego da violência ou grave ameaça, independentemente da obtenção da vantagem visada pelo agente. É a súmula 96 do STJ. Parágrafo 1º traz uma causa de aumento da pena, um terço até metade, no caso do crime seja cometido por 2 ou mais pessoas, ou mediante uso de arma. Aplica-se as mesmas observações feitas no crime de roubo. Ou seja, se você se junta com outra pessoa para extorquir um terceiro, você tem um aumento de pena. Se você fizer sozinho, é uma pena. Se você fizer junto com uma outra pessoa, você já tem um aumento de 1/3 até a metade da pena. Também se aplica o disposto no parágrafo 3º do artigo 157, que é o roubo qualificado pelo resultado, ou seja, ocorrendo a lesão grave ou morte, teremos o crime de extorsão qualificada pelo resultado, com as mesmas penas previstas no parágrafo 3º do 157. E aí, se for morte, é praticamente o crime de homicídio, então aí você vai responder pela mesma pena de homicídio, que é de 20 a 30 anos, e se for de natureza grave, você tem as penas lá. Se a pessoa perdeu um membro, né, se a pessoa ficou com o membro danificado, tem as penas já capituladas lá. O parágrafo 3º do artigo 158 representa uma inovação legislativa realizada em 2009 que criou a figura do sequestro relâmpago. Na verdade, esse nome é dado pela doutrina. O que ocorreu foi a mera inclusão do parágrafo 3º no artigo 158, criando uma outra forma de extorsão qualificada. Segundo esse dispositivo, é necessário que o crime seja cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, que essa circunstância seja necessária para a obtenção da vantagem econômica. Se for desnecessária, o agente responde por extorsão simples, em concurso material com sequestro ou cárcere privado. Esse aqui é a situação, aquela situação que a pessoa, né, pega a pessoa ali sei lá, em algum local ali, bota no carro e vai sacar dinheiro. Bota a pessoa dentro do carro, fica com uma arma, uma faca, um revólver, né, e fica andando aí na cidade, fazendo com que a pessoa fique sacando dinheiro. Então, esse é o parágrafo 3º aqui do 158, né? 158, parágrafo 3º, esse aqui, ó. O crime é cometido mediante a restrição de liberdade e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica. E a pena é de 6 a 12 anos, ou seja, aqueles assaltos que a pessoa faz ali de caixa eletrônica, pega a pessoa ali, bota no carro e vai passear com ela para sacar dinheiro, é de 6 a 12 anos. Cadê? Na verdade, esse nome é dado pela doutrina, tá? Já leu, a pena é mais elevada, de 6 a 12 anos, o crime também será considerado qualificado com penas mais severas, no caso de ocorrência de lesões graves ou morte. A ação penal no crime de extorsão, em qualquer hipótese, é pública e incondicionada. Deixa eu ver se tem alguma coisa para ler aqui. Esse aqui, pública e incondicionada, significa o seguinte: no direito penal, você tem 2 tipos de ação. 3, na verdade. Você tem a pública incondicionada, tem a pública condicionada mediante representação e tem a privada, que é de representação. É só quem é a pessoa que foi
na realidade, assim, sofreu, né, o dano, que se ela for lá na delegacia fazer a representação, fazer a queixa, aí vai ter a apuração daquilo. Só que esse crime aqui de extorsão é pública e incondicionada. Significa o seguinte, que independentemente da vítima ir atrás ou não do acusado, a polícia e o Ministério Público vai atrás. Tá, não quero dar parte, não interessa, porque é pública e incondicionada. O Ministério Público, o delegado, vai atrás. Porque tem alguns tipos de crimes que, se a pessoa não representar ou não dar queixa na polícia, ninguém vai apurar isso. E nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, qualquer uma das situações de extorsão, a pessoa não precisa ir na delegacia. Na verdade, ela vai na delegacia, né, denunciar, mas ela não tem o condão de dizer, não quero que processe a pessoa, não quero que prenda ela, não tem nada a ver, porque ela é pública condicionada e vai continuar o processo. Artigo 160. Por sua vez, cria uma figura de extorsão indireta, que ocorre quando o credor exige ou recebe do devedor documento que possa dar causa à instauração de processo criminal contra ele. Vejamos, isso aqui é uma nova figura. Exigir, que tem sempre que grifar os verbos, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, reclusão de 1 a 3 anos. O que é isso? Exige-se, nesse caso, o dolo específico. Consiste na intenção de exigir ou receber o documento como garantia de dívida, né? Necessário ainda que o agente se valha da condição da vítima, que se encontra, né, em situação de fragilidade, desesperada, aflita, de forma a exigir dela esta garantia abusiva. Assim deve haver abuso da situação de necessidade e fragilidade da vítima, intenção de garantir futuramente o pagamento da dívida por meio de ameaça. Você vai ameaçar a pessoa. O crime se consuma com a realização da exigência, nesse caso, o crime formal, ou com o efetivo recebimento, nesse caso, material do documento. A tentativa é possível, se é pública, também incondicionada. Deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem aqui. Vamos lá. Exigir ou receber de alguém como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou terceiro. Esse documento aqui, de repente, pode ser uma foto, pode ser o que for, não? Pode ser... Significa o seguinte, você vai exigir de alguém dinheiro, né? Exigir como garantia, sei lá, de alguma forma, que a pessoa, sei lá, tem uma foto da pessoa cometendo crime, um documento, sei lá, um cheque falsificado, né? E aí você pede dinheiro para a pessoa, né? A garantia é isso, que, ó, se você não me der o dinheiro, eu vou na delegacia te denunciar. Então, você tem que exigir, né, como garantia de dívida, abusando da situação. A pessoa te deve, você pede para ela alguma coisa que incrimine ela, e depois você vai usar para que ela pague a dívida para você. É uma chamada extorsão indireta. Fala aí, está fechado o teu áudio. Ah. Extorsão mediante sequestro. Está valendo, sequestro. na verdade. Tá. Extorsão mediante sequestro. Essa aqui é a mais famosa de todas. Essa aqui que é do Caixa também. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra e qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Pena de reclusão de 8 a 15 anos. Se o sequestro durar mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por banda e quadrilha, aí você tem a pena de reclusão de 12 a 20 anos. Né? Esse aqui, ó, sequestrar, bota aqui, ó, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Fala. Isso seria uma majorante, né? Não seria uma qualificadora, não. Majorante, no caso. Né? Não, isso aqui é uma qualificadora. Quando é que é majorante? Isso que o William perguntou, Vânia, significa o seguinte, é que no nosso direito penal você tem a majorante e a qualificadora. O que é majorante? Majorante é quando a lei diz, olha, se você fizer dessa forma, a sua pena vai ser aumentada de 1/3. Se você fizer dessa forma, a sua pena vai ser aumentada da metade. Ou seja, está dando uma majoração, né? Você está dando uma majoração para a pena. Olha, se você fizer isso, a sua pena vai ser o dobro do que está previsto. Isso é majorante, porque você diz que é 1/3, metade,
um sexto, o dobro, isso é majorante. Quando ele diz uma situação e diz que a pena é tanto a tanto, isso daí é uma qualificadora. Ele deu uma outra pena, ele qualificou o crime numa outra pena. E aí, qual é a diferença clássica para isso? É porque na hora que você vai punir a pessoa, você tem uma regra trifásica da pena. Você primeiro vai dar a pena base, né? Você vai dar a pena base, vai ver as atenuantes, né? Os agravantes da pessoa, e depois você vai majorar a pena. Se sua pena é pequena, na hora que você vai majorar sobre uma coisa pequena. O atenuante, o agravante, vai ser sobre uma coisa pequena. Toda vez que a pessoa, ela, na realidade, ela comete um crime, ela sempre quer cometer um crime, se for o caso, majorado, porque o majorado, às vezes, é melhor para ela. Na hora que ele vai fazer o cálculo todo da pena, o crime qualificado é sempre maior. Você perceber aqui, ó, o normal, o simples, é de 8 a 15. O majorado já é, ou qualificado, é de 12 a 20. Ou seja, ele é muito maior quando é qualificado. Se a pessoa for, se você sequestrar uma pessoa para querer dinheiro, passou de 24 horas, a pessoa é menor de idade, ou menor de 18 anos, maior de 60, você já não vai responder de 8 a 15, você vai responder já de 12, né, a 20. Ou seja, a pena mínima, nesse caso que o juiz pode dar, é 12. Por exemplo, a pessoa foi réu primária, se envolveu aquilo a primeira vez. O que é que o juiz pode fazer? Vai dar a pena mínima. Só que a pena mínima desse aqui já é 12, não é 8. Entendeu? Por isso que o qualificado é sempre pior, né, do que o majorado. Se do fato resultar lesão corporal de natureza grave, você tem a pena de reclusão de 16 a 24 anos. Se resultar morte, né? Se resultar morte, vídeo de lei, tal. Não sei por que ele botou isso, mas depois a gente pode ver aqui nas explicações. Provavelmente isso aqui é a lei de crimes hediondos, alguma coisa assim. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Isso aqui é para incentivar o cara que está envolvido no sequestro aí, entregar o comparsa, né? Que acaba tendo a pena reduzida. Então, vamos ver as explicações aqui. Só esse aqui que não deu para entender, mas a gente vai ver aqui embaixo. Bem jurídico tutelado, o patrimônio e a liberdade individual da vítima. Sujeito ativo, trata-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo, aquele que teve sua liberdade individual, patrimônio lesados pela conduta do agente. Pode ser também qualquer pessoa. Observação, pessoa jurídica pode ser sujeito passivo na qualidade de vítima da lesão patrimonial. Sequestra-se o sócio para exigir da pessoa jurídica o pagamento de resgate. Ou seja, nesse caso, o sujeito passivo pode ser, como o bem jurídico que você quer proteger é o patrimônio e a liberdade, uma pessoa jurídica pode ter o patrimônio, no caso de sequestro, também pode ser a pessoa passiva, o sujeito passivo. Você sequestra o sócio e pede que a sociedade, né, a pessoa jurídica, a empresa, pague o resgate. Tipo objetivo da conduta. O verbo do núcleo é sequestrar. Ou seja, tem que ter esse verbo sequestrar, ou seja, impedir por qualquer meio que a pessoa exerça seu direito de ir e vir. O crime ocorrerá ainda que a vítima não seja transferida para outro local. Aqui, a privação de liberdade se dá como meio para se obter um resgate, que é um pagamento pela liberdade de alguém. Embora a lei diga qualquer vantagem, aqui, a doutrina entende que a vantagem deve ser patrimonial e devida, pois, se for devida, teremos o crime do exercício arbitrário das próprias razões. Se sequestrar alguém para pagar sua dívida, aí você não está sequestrando a pessoa nesse crime aqui, você está fazendo, né, o exercício arbitrário das suas próprias razões. Então, já é outro crime. Tipo subjetivo, dolo. Exige finalidade especial de agir, consistente na intenção de obter uma vantagem patrimonial como resgate. Consumação e tentativa. O STF entende que se trata de crime formal. De novo, crime formal é aquele que só o fato de você fazer o comportamento, você já cometeu crime, ainda que não tenha resultado, né? Que se consuma com a mera privação de liberdade da vítima, independentemente da obtenção da vantagem pelo agente. Informativo 27. Ou seja, sequestrei alguém, não recebi o dinheiro. Qual o crime que eu vou
na verdade, responder pelo crime de sequestro. Ah, mas eu não recebi o dinheiro. Não interessa. Ele é um crime formal. Só o fato de você fazer o sequestro, ainda que não tenha obtido a vantagem, você cometeu o crime. Igual a corrupção, né? Corrupção também é um crime formal. Corrupção é você exigir dinheiro de alguém para, né, favorecer ele dentro da administração, uma vantagem para você favorecer ele, né? Algum procedimento da administração pública. E aí a pessoa vai lá e me denuncia, né? Em vez de me dar o dinheiro, me denuncia. Ah, mas aí não posso alegar na justiça. Ah, mas eu nem recebi o dinheiro, eu só pedi o dinheiro. Mas não interessa, já cometeu corrupção. Só o fato de você pedir, né, pedir essa vantagem para fazer algum procedimento dentro da administração pública, já cometeu o crime. Tentativa é plenamente possível. Trata-se de um crime permanente que se prolonga no tempo, podendo haver prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto durar a atividade criminosa. Segundo o parágrafo primeiro, a pena será de 12 a 20 anos, se, isso aqui é a forma qualificada que a gente deu, né? Sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60, se o crime for cometido por quadrilha ou bando. Os agentes respondem tanto pela extorsão mediante sequestro qualificada quanto pela associação criminosa, que é o 288, ou seja, vai aumentar a pena. Se você tiver em mais de 2 pessoas, vai responder de 12 a 20 anos pelo sequestro e ainda vai receber mais a pena da quadrilha. Ou seja, essa pena aí pode passar brincando de 30 anos, né? Você sequestrou alguém. Se do crime resultar lesão corporal grave ou morte, também há 2 qualificadoras, né? Qualificado, ele queria botar qualificadores, cujas penas, nos termos do parágrafo 2º e 3º do 109, serão de 16 a 24 anos, de 24 a 30 anos, né, respectivamente. A doutrina não é unânime quanto a quem possa ser vítima de lesão grave ou morte. No entanto, a maioria da doutrina entende que o resultado de lesão grave ou morte qualifica o crime, qualquer que seja a pessoa que sofreu lesão, ainda que não seja o próprio sequestrado, mas desde que ocorra no contexto fático do delito da extorsão mediante sequestro. Porque o que ele fala no artigo? Se dessa situação resultar lesão grave ou morte, vai aumentar a pena. Como a lei não falou que resulta o quê? Da pessoa que está sequestrada? Não. Pode ser da pessoa que está entregando o dinheiro. Pode ter resultado uma morte ali na hora de passar o dinheiro. Então, nesse caso, também o crime volta a ser qualificado. Porque como a lei não falou assim, se resultar lesão corporal grave ou morte do sequestrado, seria uma coisa. Aí só se o sequestrado morresse ou tivesse uma lesão grave. Como a lei fala só genericamente, se dessa situação resultar uma lesão grave ou morte, então pode resultar para quem? Pode resultar para a pessoa, né, que está recebendo dinheiro, aliás, entregando dinheiro. Então, ainda assim, vai ser qualificado, ainda que a pessoa que seja sequestrada não tenha sofrido nenhuma lesão. Parágrafo 3º, prevê a chamada delação premiada, ou seja, o abatimento da pena daquele que delata os demais cúmplices, redução de 1/3 a 2/3. Ou seja, se uma das pessoas que está envolvida lá no sequestro resolve delatar, ele se beneficia em 1/3 a 2/3 da pena. É indispensável que dessa delação decorra uma facilitação da liberação do sequestrado, doutrina majoritária. A ação penal é pública e incondicionada, ou seja, independente de ter ou não a reclamação. Agora a gente vai falar sobre usurpação. Então, a gente acabou aqui toda a parte de... Cadê? 2.2. A gente viu 2.2, que é a extorsão, porque faz a extorsão, e a extorsão mediante sequestro. A gente acabou de ver. Agora a gente vai ver a usurpação. Usurpação. Que crime é esse de usurpação? Usurpação é um crime previsto nesse capítulo, são poucos exigidos, motivo pelo qual abordaremos o tema de forma menos aprofundada. Então, é para concurso e não vai se aprofundar. Que os crimes anteriores, para que vocês tenham, né, que estudar aquilo que não será objeto da prova. Quem não tem que estudar aquilo que não seja objeto de cobrança na prova. Alteração de limite. Suprimir, né, ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se do todo em parte de coisa imóvel alheia. Ou seja, usurpação é o cara que muda ali a cerca do terreno para pegar uma parte do terreno do vizinho.
Então, é suprimir ou deslocar tapume, né? Ou marco ou qualquer sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se, né, no todo em parte de coisa imóvel, que é coisa imóvel. Isso aqui é bom grifar, porque às vezes o cara bota lá numa prova móvel, já te quebrou, né? Muda um izinho aqui, você passa batido. Pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Na mesma pena incorre quem? Usurpação de águas, que é o quê? Desvia ou represa em proveito próprio de outra em águas alheias. Esbulho processório. O que é o esbulho processório aqui? Invade com violência a pessoa, invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho processório, né? Isso aqui é a pessoa, aqueles invasores. Agora, peraí, estou confundindo aí. Calma aí que eu vou... Vai aclarar aqui, daqui a pouco ele vai falar aqui. Invade com violência grave ameaça mediante concurso de 2 ou mais pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho processório. É porque posso estar confundindo aqui, mas é isso mesmo, invasão. É porque tem uma situação que, por exemplo, você tem a posse de um imóvel, vamos dizer assim, de uma localidade, né? De um terreno, de uma casa, você está dentro do seu apartamento. Uma pessoa resolve, né, pegar para si aquele imóvel, você tem como se fosse uma legítima defesa. Você tem como rechaçar aquilo ali com violência. E você não está cometendo crime nenhum. Entendeu? Porque você está dentro da sua casa. É quase como se fosse uma legítima defesa. Entendeu? Então, ninguém pode tirar você da sua casa ou querer ficar dentro da sua casa sem você permitir. Mas não sei se é isso, daqui a pouco a gente lê lá embaixo. Se a gente usa da violência, incorre também na pena extracominada. Se a propriedade é particular e não emprega violência, somente se procede mediante queixa. Ou seja, nesse caso aqui não é incondicionado. Ou seja, se a propriedade é particular, ou seja, a pessoa física, é minha, do Ida, o Ministério Público não vai agir se você não der parte. Então, a pessoa mudou o cercado lá. Né? Mudou o cercado lá. Você não foi na delegacia reclamar, mudou a cerca, o Ministério Público não vai saber, o delegado não vai saber. Ninguém vai apurar isso aí. Então, é obrigado aqui, somente se procede mediante queixa. Vamos lá. No crime previsto no caput do artigo é aquele no qual o agente, valendo-se do deslocamento e supressão de alguma marca divisória, busca se apoderar do bem imóvel que não lhe pertence, mas que é divisório com seu. É necessário o dolo específico, consistente na vontade de se apoderar da coisa alheia através da conduta. O cara tem que querer aquela parte do terreno. Parágrafo 1º. Traz formas equiparadas relativas à conduta daqueles que realizam a usurpação de águas alheias, mediante desvio ou represamento. Inciso 1. E a conduta daqueles que promovem invasão mediante violência à pessoa, grave ameaça ou concurso de 2 ou mais pessoas, no mínimo 3, então, de terreno ou edifício alheio com fim de esbulho processório. Aqui, vai falar aqui, ó, esbulhar. A posse significa tomar a posse. Retirar a posse de quem exerça o bem. Se o agente se valer da violência, responde ainda pelo crime relativo à violência. Ou seja, retirar a posse de quem a exerça sobre o bem. Então, o esbulho processório é justamente isso. A gente tinha comentado. Que a pessoa quer tirar a posse, né, de quem tem essa posse sobre o bem imóvel. Ainda que ela não seja proprietária do imóvel, quando você está no local, aquele local é seu, você tomou posse dele. Né? Porque ele tem todo o direito de propriedade em cima das coisas, mas, por exemplo. Mas tem como se a pessoa tirar dali, por exemplo, eu estou na posse. Estou lá na posse. Aí chegou o cara e disse que ele é o dono do terreno, é o proprietário, tem um registro do imóvel. Ele não pode me tirar de lá. Ele tem que entrar com uma ação de reintegração de posse. Se ele vir me tirar a força, vai estar ocorrendo aí esse esbulho processório, ele vai estar cometendo crime. Entendeu? Se a pessoa tomou posse de uma coisa, invadiu um terreno de terra, vai estar nessa situação. E todas as regras, né? Tem um período. A ação penal em regra pública incondicionada, no entanto, se a propriedade dada for particular e não tiver emprego da violência, a ação penal será privada. Ou seja, alguém tem que denunciar.
Supressão ou alteração de marcas de animais. Isso aqui eu tinha lido. Suprimir ou alterar indevidamente em gado, rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Detenção de 6 meses a 3 anos. Não tem muita explicação, né? Aqui se pune a conduta do agente que retira, ou suprime, ou altera a marca ou sinal referente à propriedade de gado ou rebanho alheio. A doutrina exige o dolo, mas não é pacífica quanto à necessidade do dolo específico, especial fim de agir. O crime se consuma com a mera realização da supressão ou alteração da marca ou sinal, não havendo necessidade que o agente se apodere dos animais cujas marcas foram adulteradas. No entanto, se o agente se apoderar dos animais, teremos o crime de furto mediante fraude. Ou seja, né, está lá nos quintões, lá nos rincões do Brasil, e você tirou a marca, né, do boi lá, que é de uma fazenda. Só o fato de você tirar a marca, descaracterizar o boi lá, você já cometeu o crime do artigo 162. Se você, além de tirar a marca, você leva, né, pega o boi, bota na caminhonete e leva, você cometeu o crime, você vai estar cometendo o crime de furto mediante fraude. Por quê? Porque você tirou a marca e ainda levou o boi. Então, é um outro crime, que é do 155, parágrafo 2º, inciso 2, que absolve esse crime de usurpação. A tentativa é plenamente possível. A ação penal é sempre pública e incondicionada. Vamos lá, o crime de dano. O crime de dano é mais comum aqui com a gente, na área urbana. O que é o crime de dano? Os crimes de dano são crimes nos quais não há necessidade de um aumento patrimonial do agente, ou seja, os crimes de dano são crimes nos quais não há necessidade de um aumento patrimonial do agente, ou seja, não há necessidade que ele se apodere de algo pertencente a outro, bastando que ele provoque prejuízo à vítima. Ou seja, o crime de dano é aquele que você provoca um prejuízo ou causa um dano a uma pessoa. Vamos lá, o dano. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, né? Ou seja, o que é isso? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Simplesmente você, sei lá, chegar lá numa casa lá e, com raiva, quebrar a porta, quebrar a janela, quebrar um vidro de um carro, né? Você está destruindo ou utilizando alguma coisa de alguém que não é você, não é seu. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Dano qualificado. Parágrafo 1. Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, se você quebrou lá o carro da pessoa, né, e ainda, né, cometeu alguma violência ou fez ameaça, né, fez ela sair dentro do carro ameaçando, quebrou o vidro do carro dela, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, usou alguma substância inflamável, contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviços públicos, por motivo egoístico, com prejuízo considerável para a vítima, ou seja, detenção de 6 meses a 3 anos. Deixa eu botar aqui. Ou seja, o simples é você destruir e inutilizar coisa alheia de alguém. Ela quebrou o carro, furou o pneu de alguém com a faca, é de 1 a 6 meses. Mas aí tem um dano qualificado, que é o quê? Se você usou violência ou grave ameaça, pregou substância explosiva, inflamável, foi contra o patrimônio da União, né, ou do Estado, do município, ou seja, foi um bem público, né? Você foi lá e, sei lá, quebrou uma estátua, né? Quebrou um vidro, quebrou alguma coisa ali né, de um órgão público. Ou foi por motivo egoístico, ou com prejuízo considerável à vítima. A gente vai ler lá embaixo para ver o que é que significa isso. Egoístico é porque você quis, né? Pô, muda completamente, é de 6 meses a 3 anos. O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, tendo como sujeito passivo o proprietário ou possuidor do bem danificado. O condomínio pode ser sujeito ativo, mas se a coisa é fungível, ou seja, condômino, né? Condomínio não. Condômino pode ser sujeito ativo, mas se a coisa é fungível, ou seja, substituível como dinheiro, por exemplo, o agente deteriorar apenas a sua cota à parte, não há crime, por analogia ao furto de coisa comum.
posição do STF. O furto de coisa comum, ou essa situação que ele está falando aqui, seria o seguinte, né? Você tem uma parte comum com alguém, determinada coisa. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais claro. Você tem uma empresa, e aí eu tenho 50% da empresa, outra pessoa tem 50% da empresa. E a empresa, sei lá, é uma empresa que tem computadores, 10 computadores. Se você vai lá, quebra 2 computadores, né? Danifica ali, faz dano aos 2 computadores, você não está cometendo crime nenhum, porque 5 computadores dos 10 são seus. Você quebrou, é uma coisa sua. O que vai ocorrer, na verdade, eu não vou te processar, eu só vou reduzir a sua participação na sociedade. É que você quebrou uma coisa que era nossa, em comum, temos 10 computadores. Se com raiva quebra 2, eu não vou te processar, já que é meu e seu negócio. Só que esses 2 que você quebrou, eu vou diminuir a sua participação na coisa comum que a gente tem. É isso que ele está falando aqui. O condômino pode ser sujeito ativo, mas se a coisa é fungível, ou seja, substituível, como dinheiro, por exemplo, e a gente deteriorar apenas a sua cota à parte, não é crime, por analogia ao furto da coisa comum. Ou seja, eu vou exigir ou reduzir ou que você compre outros 2 computadores. Até porque a gente é sócio no negócio. Então, a coisa em comum é de sociedade, tem coisa em comum. O tipo objetivo à conduta pode ser tanto a destruição, danificação total, a inutilização, danificação ainda que parcial, acho que torna o bem inútil, ou a deteriorização, danificação parcial da coisa. O crime deve ser praticado na forma comissiva, né? Que é a ação, tem que ter ação. Nada impede, contudo, que alguém responda pelo delito em razão de uma omissão, desde que seja o responsável para evitar o resultado. Por exemplo, um vigia que vê alguém destruir o patrimônio que ele deve zelar e nada faz, responderá pelo crime de dano, na forma do artigo 13, parágrafo 2º do CP, ou seja, foi omissivo. Ele é o vigia, deixou a pessoa quebrar e não fez nada, então vai responder pelo crime de dano junto com a pessoa. Exige-se o dolo, não havendo necessidade de qualquer fim especial de agir, não há crime, né, de dano culposo. Que não há o dano culposo. Porque se houvesse o dano culposo, seria a situação da pessoa sem querer bater seu carro, né? Acidente de trânsito. Eu não quero bater seu carro. Eu vou lá, aconteceu, ultrapassei o sinal, você fez uma curva, ou a gente fez uma curva, eu bati seu carro, danifiquei um bem seu. Mas não foi porque eu quis. Aí não tem como eu colocar crime, a gente vai resolver no âmbito civil isso aí, né? Aí vai lá no juizado especial ou na vara civil, a gente vai ver o meu prejuízo, né? E você vai me pagar. Agora é diferente, por exemplo, eu fechei uma pessoa, né? Fechei uma pessoa. E a pessoa com raiva vem atrás de mim. E vem dirigindo, joga o carro em cima de mim. Aí é diferente, aí não é acidente de trânsito. Aí a pessoa quis o dolo de bater meu carro. Isso também ocorre no dia a dia. Às vezes a pessoa leva uma fechada, fica com raiva, vai atrás de você e bate de propósito seu carro. Fecha você e acaba batendo o carro. Aí já é um crime de dano. Cuidado, a conduta conhecida como pichação é definida como crime contra o meio ambiente, ou seja, ambiente urbano, nos termos do artigo 65 da Lei 9.698. Ou seja, pichação, pessoas que picham os patrimônios públicos, as paredes, não é um crime de dano, é um crime contra o meio ambiente. O artigo 65 da Lei 9.065, de 98. Aliás, este crime de dano é bastante genérico, ocorrendo apenas quando não houver uma hipótese específica. Exemplo, danificar objeto destinado a culto religioso, com a intenção de desprezar a fé representada pelo objeto. Esta conduta configura crime do artigo 208 e não crime de dano. Ou seja, a pessoa danificar um objeto destinado a culto religioso, com a intenção de desprezar a fé representada pelo objeto. Isso daqui é aquele típico caso, não sei se vocês lembram, se é da época aí, o William, que teve um pastor de uma igreja que ele pegou uma imagem, né, de uma santa, uma Senhora da Aparecida, e quebrou ali. Eu lembro, é bem antigo isso aí, foi muito criticado. Então, ele está, na realidade, se ele fizer isso, ele está cometendo esse crime aqui, do artigo 208 do Código Penal. Ele está quebrando com o objetivo de desprezar a fé dos outros, né?
Até que teve um milionário agora da internet, o Pablo Marçal. Ele estava contando uma história aí, que ele comprou um resort, e um resort que o pessoal era muito dessa área aí, de candomblé, essas coisas, e aí tinha muitas dessas, né, dessas imagens lá. Só que ele não quebrou, não. Ele pegou e, na verdade, primeiro ele falou, como ele é cristão, ele abaixou, né? Falou que não ia deixar em pé aquelas imagens. Mandou os funcionários tirarem e botar deitado. Queria mais elas em pé, distribuídas no resort dele. E depois ele falou, mandou juntar tudo, botar no caminhão e vender. Teve gente que questionou ele, porque ele não, né, não quebrou. Primeiro, eu acho que ele poderia estar cometendo esse crime, se ele quebrasse por causa disso, desprezar a fé dele. Mas ele falou que não quebrou porque é questão de dinheiro, né? Cada uma daquelas imagens ali de pedra, de não sei o que, é caríssimo. Ele falou, bom, vender o negócio e guardar o dinheiro. Ele falou que era muito. Crime se consuma a concorrência do dano. Não havendo a ocorrência do dano, o crime será tentado. O parágrafo único do artigo 63 traz algumas formas qualificadas do delito, que eleva a pena para 6 meses a 3 anos, patamares bem mais altos que os do caput do artigo. Se o dano é praticado contra objeto tombado, né, pela autoridade competente. Objetos tombados são aqueles objetos que são já patrimônio histórico, né? Aquelas cidades antigas do Nordeste têm aqueles chamados, né, casario tombado. Então, aquilo ali não pode mexer, não pode fazer nada. Então, quando o objeto é tombado pela autoridade competente, em razão do seu valor histórico, artístico, arqueológico, o crime seria do artigo 65. O que tem o artigo 65? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente, virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Vamos lá. No entanto, cuidado, este artigo foi tacitamente revogado, ou seja, foi revogado pelo artigo 62, inciso 1 da Lei de Crimes Ambientais. Ou seja, o crime existe, mas não existe. Já está no Código Penal, mas se ocorrer essa situação aqui, você tem que ir para o artigo 62, inciso 1, da Lei dos Crimes Ambientais. Vamos ver o que está escrito lá no 38. Não está escrito. Você quer ter colocado aqui a legislação. Introdução, vamos ver mais esse aqui. Introdução ao abandono de animais em propriedade alheia. Isso aqui também é comum ocorrer. Deixa eu ver quantos ainda tem aqui. Ação penal, aplicação indébita. Vamos lá. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Só que abandona um cachorro, né? Até que aqui no meu condomínio teve uma família aqui que adotou um bocado de cachorro, encontraram os cachorros abandonados. Cachorro, a cadela com os 3 filhotes. Já era abandonada e a pessoa acabou adotando, trouxe aqui para o apartamento. Aqui de cima do nosso. Introdução ao abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Pena de detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Percebam que o final da redação do artigo menciona que é indispensável a ocorrência de prejuízo. Sim, pois a mera conduta do agente por si só não causa dano. Aqui podemos ter o que se chama de pastagem indevida, que é aquela na qual se leva os animais para outro terreno de propriedade alheia para pastar. Porque ele bota aqui, ó, desde que o fato resulte prejuízo. O crime é comum, pode ser praticado na modalidade de introduzir ou deixar, né? Pode introduzir ou deixar, manter animais na propriedade alheia. O termo sem o consentimento de quem de direito é o elemento normativo do tipo penal, ou seja, que você tem que descumprir. Se houver o consentimento, não há fato típico. O crime se consuma, como vimos, com a ocorrência do efeito prejuízo. A doutrina não é pacífica quanto à tentativa, mas a maioria entende ser possível. É possível você tentar esse crime. Há argumento de que o tipo exige o dano de forma que ou ele ocorre ou o crime sequer é tentado. É o que prevalece. A alteração de local especialmente protegido, que é o outro crime. Esses crimes são bem fáceis.
Artigo 166. Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei. Detenção de 1 mês a 1 ano. Aqui temos a conduta daquele que altera aspectos internos ou externos de algum local que esteja protegido por lei, ou seja, um bem tombado. De novo, é aquela situação em que você tem uma casa, aquelas lá nas cidades, né, mais antigas do Norte e Nordeste, você vai lá e altera a fachada da casa sem pedir permissão para ninguém, né? Você vai lá, quebra aquelas coisas todas, você está cometendo um crime. Acho que aqui em Planaltina, no dia desse, aconteceu isso. Eu tinha uma casa tombada lá e aí só foi lá e simplesmente botou no chão o casario e queria construir uma casa nova. Mas não sabia que a casa era tombada. Não há necessidade de deteriorização ou dano, mas é necessário que a gente altere o aspecto, a aparência do local. No entanto, este artigo também foi revogado pela Lei dos Crimes Ambientais, que trouxe o artigo 63, normatização acerca da conduta. Ação penal, 4.4. A ação penal em todos os crimes de dano, como regra, será pública e incondicionada. Ou seja, você não precisa, né, denunciar lá. O próprio delegado do Ministério Público vai apurar. No entanto, o crime será de ação penal privada nas hipóteses de 167. Qual é o 167? Nos casos do artigo 163, do inciso 4, do seu parágrafo, e no caso do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Vamos facilitar, é claro. Se o crime é de dano simples, 163, ou se é qualificado apenas porque foi praticado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável à vítima. No caso de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, ou seja, nesses dois casos, você introduziu ou colocou um animal na propriedade alheia, ou praticou só por dar um prejuízo considerável à vítima, você só ocorre a ação, né, só há o processo na justiça se você for lá denunciar. Deixa eu ver aqui da apropriação indébita que temos aqui. Ver se dá para a gente ver aqui. Né? Acho que dá. Apropriação indébita tem coisa demais. Vamos subir de novo aqui. Então, a gente vai ver rapidamente a apropriação indébita. Então, vamos lá, apropriação indébita. O que é apropriação indébita? Os crimes de apropriação indébita diferem dos crimes de furto e de roubo. O furto é aquele que você se apropria de uma coisa alheia, né, mediante algum artifício, né? Você não comete grave ameaça, não tem violência, que aí já vira furto. É só se apropriar da coisa alheia, é um furto. Se for lá, pegou a coisa de alguém que não era seu, sem o consentimento dela, você furtou. Você pegou lá uma coisa alheia de alguém, mas aí você usou um facaco, um revólver, deu um soco, alguma coisa, você já cometeu roubo. Essa é a diferença entre furto e roubo. Pois é que o agente possui a posse do bem, mas se recusa a devolvê-lo ou repassá-lo ao quem de direito. Ou seja, apropriação indébita é a pessoa que tem o bem e resolve não devolver mais para a pessoa. Pegou emprestado, e a pessoa vai cobrar, resolve não devolver. A pessoa, sei lá, pegou, né, momentaneamente e depois não quer mais devolver. Então, apropriação indébita. Ou seja, aqui o crime se dá pela inversão do ânimos do agente, que antes estava errado aqui, estava, acho que é estava de boa fé e passa a estar de má fé. Vamos ler os artigos aqui rapidamente. Artigo 168 do Código Penal. Apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse e a detenção. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Né? A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamentário, depositário judicial, em razão de ofício, emprego ou profissão. O que mais ocorre é isso aqui, ó, síndico,
né? Curador, tutor, que é a pessoa que está tomando conta de alguma pessoa, idoso, né? Testamentário, depositário judicial, liquidatário de empresa. Ou em razão de emprego, ofício ou profissão, ou seja, a pena é aumentada no caso que você, na verdade, recebeu aquilo para tomar conta e acabou se apropriando. Vejo que a coisa lhe foi entregue espontaneamente. O agente deveria devolvê-la, mas não faz. Há, portanto, violação à confiança que lhe fora depositada. O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Trata-se ainda de crime genérico, podendo ser afastado da sua aplicação no caso de haver norma específica, como ocorre no caso do funcionário público. Ou seja, o crime é genérico, qualquer pessoa pode fazer. Só que se for um funcionário público, ficar com a apropriação indébita de outro crime. Se apropria de bens que lhe foram confiados em razão da função, chamado crime de peculato. Peculato nada mais é do que um furto, né? Nada se apropriar de alguém. Esse é o peculato, seria o peculato, mas não peculato, apropriação indébita. Tem o peculato furto. Você vai lá e leva a coisa para sua casa sem ninguém ver. A posse que o infrator tem sobre a coisa deve ser desvigiada, ou seja, sem vigilância, decorrente da confiança entre o dono e a coisa do infrator. Caso haja mero contato físico com a coisa, mas sem relação de confiança entre o dono e o infrator, estaremos diante do crime de furto. Ou seja, a coisa tem que ser entregue na sua mão, ou seja, não tem que estar sobre vigília, porque senão você está furtando a coisa, não é apropriação indébita, você está furtando, você não tinha posse daquilo, resolveu ter a posse. Por exemplo, caixa de loja que aproveita a distração do dono para surrupiar alguns reais da caixa. Temos aqui o crime de furto, não a apropriação indébita, ou seja, o caixa que lá surrupia, né, que tira lá uns 50 reais, 100 reais, na verdade, ele não está tendo uma apropriação indébita, aquilo não era dele, então, na verdade, está furtando. A detenção apontada no tipo penal é aquela clássica do Código Civil, ou seja, aquela decorrente da relação de confiança entre o dono e o detentor. Ou seja, deter a coisa é eu chegar e dar para o William, você vai ficar com o meu notebook enquanto eu vou viajar, né? Entreguei na mão dele para você estudar nesse período e quando eu voltar aí das minhas férias de Natal, Ano Novo, eu pego aí com você. Na hora que eu vou buscar, ele não me devolve. Aí é uma apropriação indébita. Outra coisa é a pessoa entrar na casa de alguém, pegar, ainda que seja amigo dela, não tem a chave aqui da casa dela, e pediu para eu cuidar aqui das plantinhas e do gato dela, do cachorro, do peixinho. Aí entrou ali na casa, não entreguei para ele o celular, o notebook, e foi lá e pegou e levou para ele. Ou seja, eu não dei para ele, né? Ele pegou dinheiro, isso é igual o caixa. Caixa ele está com o dinheiro na mão, mas o dinheiro é do supermercado, não é dele, só está tendo acesso. A mesma coisa, dei acesso para a pessoa cuidar do meu cachorro enquanto eu estou passando Natal e Ano Novo em outro local. Ele pega um objeto meu e está furtando. Eu não dei acesso a ele ao objeto, eu dei acesso a ele à minha casa para cuidar dos cachorros. O elemento exigido é o dolo, não se punindo a forma culposa. O crime se consuma com a inversão da intenção do agente, né? A intenção que antes era boa, o de apenas guardar a coisa, agora não é tão boa assim, pois se torna a intenção de ter a coisa como sua, de se apoderar de algo que lhe fora confiado. Trata-se, portanto, do crime unissubsistente. Deixa eu verificar isso aqui. Sendo inviável a tentativa, embora a doutrina minoritária entenda o contrário. Parágrafo 1º. Traz causas de aumento da pena de 1/3, quando a gente tiver recebido a coisa em determinadas situações específicas. Tem a apropriação indébita previdenciária. O que é isso? Artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinadas à Previdência Social que tenha sido descontada do pagamento efetuado a segurados ou terceiros, ou arrecadada do público, recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços, pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados da empresa pela Previdência Social. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa ou efetua o pagamento das contribuições,
importâncias ou valores e presta informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição previdenciária, inclusive os acessórios, o valor das contribuições devidas, inclusive os acessórios, seja qual for inferior ou seja igual ou inferior àquilo estabelecido pela Previdência Social administrativamente como sendo mínimo para o julgamento das ações fiscais. A faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquilo estabelecido administrativamente como sendo mínimo para o ajudamento das ações fiscais. O que é isso aqui? Essa apropriação indébita de contribuição previdenciária. É aquele patrão, né, que contrata as pessoas, recolhe do salário delas do INSS, mas não repassa para o INSS. Né? Ele está fazendo uma apropriação indébita previdenciária. E aí, nesse caso, quem trabalha nessa área tem um valor mínimo, eu acho que eu me lembro aqui, eu vi uma vez a portaria, acho que uns R$13.000. Abaixo de R$13.000, a justiça não cobra. A justiça não cobra, não. A Procuradoria da Fazenda não executa, porque o custo é muito maior você ir atrás de 13.000 do que deixar para lá. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ficar no cadastro, no CADIM, cadastro da dívida ativa da União, entendeu? Cadastro de inadimplente. Mas ela não vai ter a cobrança judicial. Por isso que toda hora ele fala aqui, né? Como sendo o mínimo para ajustamento das suas ações fiscais. Tem um mínimo hoje na Previdência que você executa. Não faz sentido. O sujeito aqui é o responsável tributário, aquele que, por lei, está obrigado a reter na fonte a contribuição previdenciária, o INSS, repassá-la, mas não faz. O sujeito passivo é a União. A conduta é apenas de deixar de repassar, ou seja, reter, mas não repassar ao órgão responsável, os valores referentes às contribuições previdenciárias. Trata-se de norma penal em branco. Norma penal em branco é porque vai precisar de uma norma para explicar isso aqui, pois deve haver a complementação com as normas previdenciárias, que estabelecem um prazo para o repasse das contribuições retidas pelo responsável. Norma penal em branco é que ele está dizendo é que precisa alguém dizer, uma portaria, dizer qual período que essa pessoa tem que repassar. Que aí, se ela descumprir esse período, é que ela está cometendo o crime de apropriação indébita previdenciária. O elemento subjetivo exigido é o dolo, não se punindo a conduta culposa daquele que apenas se esqueceu de repassar as contribuições recolhidas. Não se exige o dolo específico. Posição do STF e do STJ. Aqui a posição deles. É assim que o entendimento já consolidado nesta corte que o tipo penal do artigo 168-A, né, que é esse que a gente está lendo do Código Penal, constitui crime omissivo próprio, né, que se consuma com não recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais, inexigindo a demonstração de dolo específico. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? O simples fato do seu patrão não repassar o INSS já cometeu a apropriação indébita. Mas ele não usou. É que ele estava com falta de fluxo de caixa e ele usou, na verdade, essa parte do recurso para pagar o salário realmente. Porque uma coisa é você se apropriar, não repassar e gastar na empresa, gastar com farra, gastar com outra coisa. Outra coisa é você não repassar e, eu precisei do dinheiro para pagar os fornecedores. Mas para a justiça não interessa, você não repassou. Qual o motivo? Se foi um motivo relevante, né, tipo social, não, eu fiz uma doação para a igreja, que isso não interessa, você não repassou o que você devia para o INSS, você cometeu o crime. Não interessa a motivação, ou seja, não interessa, não tem um dolo específico, não existe um dolo específico, só o fato de você deixar de repassar. Formal. Crime formal. A doutrina majoritária sustenta que o crime é formal e se consuma no momento em que se exaure o prazo para o repasse dos valores. O STF, contudo, possui julgados no sentido de que se trata de crime material, ou seja, no sentido de que seria necessária a constituição definitiva do tributo, contribuição previdenciária para que se pudesse ser iniciada a persecução penal. O STJ seguiu o mesmo entendimento de crime material, ou seja, ter o crime material. Segundo o entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, os crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária
por se tratar de delitos de caráter material, somente se configura após a constituição definitiva, no âmbito administrativo, das exações que são objeto das condutas. No caso dos autos, o crédito tributário estava definitivamente constituído à época do recebimento da denúncia, o que é suficiente para que possa ser deflagrada a persecução penal, não havendo que se falar em ilegalidade do acordo recorrido. Ele está dizendo o seguinte: você deixou de pagar, né? Deixou de repassar a Previdência, certo? Só que tem um período em que o INSS vai dizer, olha, na realidade, né, já constituiu o crédito, você não pagou. Você realmente não pagou. Então, nesse caso específico, você cometeu o crime. O fato de eu não pagar ou não repassar o recurso não quer dizer que eu já cometi o crime. Eu preciso, nesse caso aqui, nesse entendimento do STF, do STJ, eu preciso que o INSS diga, olha, né, notifique, dizendo, olha, passou o prazo, acabou o prazo, você sabia o prazo, mas agora eu já constituí definitivamente, né, o repasse. Perceba-se assim a vinculação à súmula 24. A este delito, apesar de não constar expressamente na enunciado da súmula, não se tipifica crime material contra a ordem tributária prevista no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Ou seja, precisa que o INSS faça o lançamento do tributo. Que esse tipo de lançamento é lançamento por homologação. Eu pago, o INSS e depois vai lançar, para ver se realmente eu paguei o devido. Vai fazer um ajuste. Então, tem um período que vai ter um lançamento definitivo, porque o fato de eu pagar não significa que está tudo certo. Eu posso ter passado a menos. Quer dizer que eu não repassei. Posso ter 3 empregados, só passei de 2. Entendeu? Então, por isso tem um período definitivo que você faz o lançamento. Tratando-se de crime omissivo puro, não é possível o fracionamento da conduta, de forma que é incabível a tentativa. O parágrafo 1º traz formas equiparadas ou assemelhadas, nas quais o agente estará sujeito às mesmas penas previstas no caput do artigo, ou seja, responde pelas mesmas penas do caput do artigo quem deixar de recolher no prazo legal a contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a seguradoras, a terceiros ou arrecadada do público, ou seja, deixou de pagar a seguradora, recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integradas despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços, ou seja, deixou de pagar o INSS pela venda, pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas de valor já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. Ou seja, a pessoa, né, tem uma situação em que a empresa, na verdade, já recebeu da Previdência Social. E ele deixa de repassar. A extinção da punibilidade. Era de pagar o segurado, né, pagar o benefício ao segurado. Aqueles afastamentos que a pessoa recebe pela empresa. Só que o INSS depois repassa para a empresa esse valor que ele pagou para o empregado. E aí ele deixa de pagar o benefício ao empregado. Extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade em relação ao tal delito pode ocorrer em diversas situações específicas, além daquelas previstas para todos os delitos. Se o agente se arrepende e resolve a situação declarando o débito e pagando o que for necessário, antes do início da ação fiscal ou antes de ser cobrada, a atividade desenvolvida pelo fisco estará extinta a punibilidade. Ou seja, a pessoa vai lá e resolve, não, agora eu vou pagar. Então, não tem mais como processar ele. Entretanto, o STJ e o STF e o STJ entendem que o pagamento a qualquer tempo, antes do trânsito julgado, extingue a punibilidade. Ou seja, pela lei, você tem que pagar antes de iniciar a cobrança pelo INSS. Pelo STF e STJ, ainda que tenha entrado com a ação, você resolve pagar, você também não vai ser mais punido, você não vai ser preso. A quitação do débito decorrente da apropriação indébita previdenciária enseja a extinção da punibilidade. Artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 10.684, desde que é realizada antes do trânsito julgado da sentença condenatória. E se o réu adere ao parcelamento do débito, neste caso fica suspensa a punibilidade e também o curso do prazo prescricional, uma vez que é quitado o parcelamento, extingue-se a punibilidade. Em vez da pessoa pagar, ela resolve parcelar. Nesse caso, não quer dizer que você não vai ser punido. Suspende. Não, então não vamos punir ele agora não, porque ele pode eventualmente parcelar, fingir que está querendo pagar, mas depois voltar para a mesma situação e não pagar as parcelas. Então ele volta à mesma situação que estava anterior de inadimplência. Né?
perdão judicial e princípio da insignificância. Parágrafo 3º traz o chamado perdão judicial, ao afirmar que o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa. Nesse último caso, teremos o crime privilegiado quando o réu seja primário e bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da execução fiscal e antes do oferecimento da denúncia, o pagamento da contribuição devida, o valor do débito seja igual ou inferior ao estabelecido pela Previdência como sendo o mínimo para ajuizamento das ações fiscais, ou seja, você deve o mínimo ali. Hoje eu acho que é 13 mil. Se você não dever acima de 13 mil, o juiz não vai te punir. Contudo, esse dispositivo do parágrafo 3º do artigo 108A perdeu a aplicação prática. Vamos lá, por que perdeu a aplicação prática? Explico. Com a promulgação das leis relativas à extinção da punibilidade pelo pagamento, Lei 10.684 e outras, cujo alcance foi absurdamente ampliado pelo STJ e pelo STF para alcançar o pagamento realizado a qualquer tempo, desde que antes do trânsito julgado, o inciso 1 do artigo 168A, parágrafo 3º, perdeu completamente o sentido, já que atualmente o mero pagamento do tributo, antes do trânsito julgado, gera extinção da punibilidade, não havendo necessidade de se tratar de réu primário. O parágrafo 3º foi incluído pela Lei 13.606 de 2018 para restringir a aplicação desses privilégios, estabelecendo que ele não será cabível para os casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo o mínimo para o juizamento das execuções fiscais. Até pouco tempo atrás, a aplicação do princípio da insignificância era admitida para o crime de apropriação indébita previdenciária, notadamente pelo STJ, quando o valor total das contribuições não ultrapassava aquele valor estabelecido como mínimo para julgamento de execuções fiscais pela Fazenda Pública. Todavia, o STF iniciou controvérsia, passando a entender pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de apropriação indébita previdenciária, dado elevado grau de reprovabilidade da conduta que lesa à Previdência Social. O STJ, posteriormente, passou a adotar o mesmo entendimento, entender ser incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de apropriação indébita previdenciária. Ou seja, nesse caso, o que ele está explicando aqui? Que todos aqueles incisos não faz mais sentido ser réu ou não ser réu primário, porque o fato de você pagar já extingue a punibilidade. A nova lei diz o seguinte: qualquer momento que você pagar, eu não vou mais te punir. Eu não vou analisar se você é ou não réu primário, se está ou não dentro do limite, né, do mínimo para execução fiscal. Você simplesmente deixou de ser punido, você já pagou o que você devia. Vamos ler aqui. Ambas as turmas que compõem o Supremo Tribunal Federal entendem ser inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária, tendo em vista a elevada reprovabilidade dessas condutas, que atentam contra o bem jurídico de caráter supraindividual e contribuem para agravar o quadro deficitário da Previdência Social. A terceira sessão desta Corte Superior concluiu que não é possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de apropriação indébita previdenciária da sonegação de contribuição previdenciária, independentemente do valor do ilícito, pois esses tipos penais protegem a própria subsistência da Previdência Social, de modo que o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente que atenta contra o bem jurídico supraindividual. Ou seja, antigamente você aceitava o princípio da insignificância, ou seja, o valor é muito pequeno, então vou te dispensar de punir. Então, agora, independente do valor, você vai continuar sendo punido, ou seja, não vai ser dispensado. Se você não pagar, você vai continuar sendo punido. Que antes você tinha o princípio da insignificância. O princípio da insignificância nada mais é de que quando você comete um crime, aquele crime é tão assim, bem jurídico que você, na realidade, está tentando proteger, foi tão pouco lesado que não faz sentido, né, você punir a pessoa. Como assim? Por exemplo, a pessoa vai lá e rouba, sei lá, né, comete um furto, na verdade, sei lá, um big, né, uma uma caneta, qualquer coisa. Só que imagina, você vai punir uma pessoa porque, sei lá, furtou uma caneta de um supermercado. Então tem o princípio da insignificância. Isso era aplicado aqui na área previdenciária, só que eles acham que, independente do valor que você lesou, a conduta em si é tão reprovável que independe do valor. Então, você não leva em consideração o valor, mas sim o fato do seu comportamento. Até porque a gente sabe que a Previdência Social está deficitária. E aí você resolve, né, não repassar o valor, você está prejudicando todo mundo. Para finalizar, apropriação de coisa à vida por erro, caso fortuito ou força maior. Artigo 69. Apropriar-se
alguém de coisa alheia vindo ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. O que é esse caso aqui? Eu entreguei errado, ia entregar para a Vânia, né? Uma coisa que eu tinha que entregar para o William. Falei, ó, Vânia, na verdade não dá para fazer essa situação. Sei lá, um irmão do William, um irmão gêmeo. Entrego para o irmão gêmeo do William, né? Uma coisa alheia por erro, pensando que é o William. E aí ele resolve ficar com a coisa, o irmão gêmeo dele. Então, é um caso de apropriação de coisa à vida por erro, caso fortuito ou força maior. Ou seja, apropriar-se de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Ou seja, sei lá, veio uma enxurrada, né, o pato veio para minha casa, e eu resolvo ficar com o pato que veio nadando para minha casa. Então, uma apropriação indébita por coisa da natureza. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre a apropriação de tesouro. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo em parte da cota que tem direito o proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. Isso aqui é apropriação de tesouro. Ou seja, você encontrou alguma coisa de valor no prédio de alguém. Também é crime. É o caso da pessoa que encontra, sei lá, uma mala cheia de dinheiro no hotel. Aquilo ali não pode, né? Apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia, perdida, e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Ou seja, também cometeu crime de apropriação de coisa vida por erro. Aqui se pune a conduta daquele que se apodera de algo que não é seu, mas veio a seu poder em razão de caso fortuito, força maior ou erro, e não em razão da confiança depositada. Exemplo, imagine o caso de alguém que entrega uma mercadoria em local errado. Se aquele que recebeu a mercadoria por erro dela se apropriar, cometerá este crime. Aplicam-se a este crime as demais disposições já faladas acerca do crime de apropriação indébita. Parágrafo único. Traz 2 hipóteses interessantes de apropriação indébita. A primeira é do dono, é a da apropriação de tesouro. Pode ocorrer quando alguém se apodera de parte relativa ao dono do prédio ou terreno no qual o tesouro foi achado. A segunda hipótese é aquela que muita gente pode não conhecer. Também é crime se apoderar de algo que foi achado, desde que esta coisa tenha sido perdida por alguém, caso o infrator não entregue a coisa achada achada em 15 dias. Portanto, a máxima de que achado não é roubado até que está certa, pois efetivamente não há roubo, mas poderíamos atelar de que achado é indebitamente apropriado, ou seja, não é roubo, mas você, na verdade, está tendo uma apropriação indébita, entendeu? Mudou a frase agora, né? Tirando, péssima tirada. Importante ainda ressaltar que a coisa deve ter sido perdida. Se se tratar de coisa abandonada, ou coisa que não pertence a ninguém, não teremos esse crime. Ou seja, tem que ser perdida. A pessoa, sei lá, deixou a bolsa lá, deixou a mala cheia de dinheiro. Outra coisa é a pessoa abandonou, não quero mais isso aqui, entendeu? Aí você não está se apropriando. A pessoa deixou no lixo, sei lá, um computador usado, né? Não quer esse computador. Mas como é celular, né? Celular, computador. Celular. Hoje em dia já tem essas questões. Tem muita gente que bota computador que não quer mais, né, usar ventilador, essas coisas. Então não está se apropriando das coisas. A pessoa já abandonou aquilo. Apropriação de coisa perdida, resta desperdida. A gente pratica o crime de apropriação de coisa achada prevista no 69, parágrafo 1. Apropriação de coisa abandonada que nunca teve dono. Res derelictia ou res nullius, respectivamente, incabível, pois o agente, ao se apossar da coisa, torna-se seu dono, já que a coisa não pertence a ninguém. 69, deixa eu ver aqui, o que é isso? 69. Artigo 170, por sua vez, estabelece que, nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no 155, né, que é o furto. Ora, o artigo 155, parágrafo 2, trata da possibilidade de furto privilegiado, quando ocorre em determinadas circunstâncias. Vejamos. Se o criminoso é primário de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Estas disposições se aplicam aos delitos de apropriação indébita, ou seja, se o infrator for primário, de pequeno valor a coisa apropriada, o juiz pode aplicar os benefícios apontados no 155, parágrafo 2º. Então, por hoje é só. A gente viu toda
a apropriação indébita. Deixa eu ver aqui o que a gente viu hoje. Então, a gente viu aqui todo o crime de dano. Dano? Não, usurpação. A gente viu usurpação. Usurpação, não, a gente viu daqui, ó. A gente viu aqui, do roubo e da extorsão. A gente viu extorsão. Extorsão mediante sequestro. Alteração de limite, que é o cara que muda a cerca. Supressão, alteração de marca de animais, é o cara que tira a marca do boi lá do outro. Crime de dano, introdução ao dano de animais em propriedade alheia. Alteração de local especialmente protegido. Temos apropriação indébita previdenciária e apropriação de coisa à vida por erro. Então, é isso. Eu acho que não dá para fazer exercício. Exercício é quando a gente acabar o material. Mas está faltando pouco aqui essa apostila para acabar os exercícios, para parar o compartilhamento aqui. Ok. Mais uma oração aí para a gente.